A palavra em Mateus 5:39 diz assim, Mateus 5:39, nós vamos falar hoje sobre como planejar um ano frutífero. Esse é o último domingo, última quinta, último culto de 2022. E nós precisamos encerrar esse ano com chave de ouro. Nós precisamos contabilizar, nós precisamos passar régua nesse ano e avaliar as coisas que aconteceram conosco. Então, Mateus capítulo 5, versículo 39, diz assim a palavra do Senhor: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Em algumas traduções diz não resistam ao mal. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Amém? Difícil esse versículo, né? Se alguém lhe ferir, que se ele dá uma bofetada, dele a outra. Na verdade, literalmente não era o que Jesus estava falando nessa passagem. Nós interpretamos, olha, a palavra diz que se te dá um tapa na cara, tu dê a outra face para dar-te um tapa. Jesus estava fazendo era um conto, era uma coisa que ele estava falando para as pessoas entenderem o que ele estava querendo dizer. Mas, na verdade, quando ele diz que nós precisamos resistir ao mal, que a gente precisa não resistir ao mal, quando Jesus fala que nós não resistamos ao perverso, não resistir quer dizer não lhe oferecer força nossa, não lhe oferecer resistência, não lutar. Quando eu faço força com alguma coisa, eu estou lutando. Quando eu faço força com alguma coisa, eu estou dando tudo de mim. Eu estou colocando todo o meu empenho em algo que estou dando toda a minha força. Então, Jesus, para nos desestruturar, porque Jesus tinha essa coisa que eu admiro e que mais me cativa na personalidade de Jesus, não sei nem que palavra colocar, porque é algo tão genial, tão sobrenatural, de ser imprevisível, de desestruturar os pensamentos e as intenções do coração humano. Então, Jesus lança essa. Diz, não resistam ao mal, não resistam às pessoas más, não resistam ao perverso. E se alguém lhe fere, ofereça a outra face. Nós queremos entender um pouco que isso tem a ver com planejar um ano bom para nós. Porque nós, como eu disse quando subi aqui, eu disse que nós temos uma frase muito comum aqui entre o povo brasileiro que diz, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu me vi com essa frase a primeira vez há muitos anos atrás, quando vim morar aqui. Eu ouvi uma pessoa dizendo, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu levei um choque, porque a princípio eu não entendi muito. Custei a entender o que continha essa frase. Mas logo percebi que essa frase era carregada de acontecimentos dolorosos. Quando nós dizemos Deus escreve linhas tortas, as linhas tortas de Deus são acontecimentos dolorosos, coisas injustas que nos acontecem nessa vida, coisas cruéis em que a gente se pergunta por que Deus? Por que Deus está acontecendo isso? Por que, Senhor, está acontecendo isso? As linhas tortas de Deus que a gente não consegue entendê-las. E a primeira coisa que nós precisamos entender quando falamos dessas linhas tortas e falamos de não resistir ao perverso e de não resistir ao mal, quando nós somos confrontados, quando nós nos vemos diante disso. E dois esclarecimentos que eu quero fazer, que são muito importantes, antes da gente entender a palavra, é que Deus não é o causador da dor nesse mundo. Quando alguém às vezes vem nos perguntar, se Deus existisse, por que a dor, por que isso? Deus não é o causador da dor. Deus é tudo bom nele, tudo de bom, todo bem, todo amor. Então Deus não causa dor. Precisamos banir a ideia de que se alguma coisa aconteceu de errado conosco, é porque alguma coisa estamos pagando. Estamos pagando pelos nossos erros. Então vem uma coisa ruim, a gente pergunta, mas o que eu fiz? Muitas vezes, diante de pessoas que ficam doentes, como pastora, é a frase que eu ouço. Mas pastora, eu sou uma pessoa tão boa, por que está me acontecendo isso? É muito comum a gente ouvir isso
diante de uma doença terminal, diante de um fato inesperado, de uma morte que não se esperava, de uma tragédia, as pessoas dizem, por quê? Se eu faço tudo direitinho. Em outras palavras, é como se a gente pensasse assim, se eu me comportar bem, então as coisas vão ir bem. Correto? É o que nós pensamos. Se alguma coisa der errado, então alguma coisa eu fiz errado. E esse conceito é que é diabólico. Esse conceito é o conceito do mal na nossa vida. É uma semente que o diabo quer plantar na mente do homem. Dizer, se tu fizer bem, Deus vai ser bom. Se tu fizer mal, Deus vai te castigar. Então, essa é a primeira lição que nós tiramos essa noite. E o que eu quero deixar isso claro. Deus não nos dá lições através da dor. Ele não provoca a dor para nos dar, mas nos ensinar alguma coisa. Deus seria um Deus sádico. Gente, nós falamos de um Deus de amor. Como é que podemos dizer que Deus é o causador da dor, se Deus é todo amor? Deus é amor. Então, isso decididamente não é uma explicação para as dores desse mundo. Deus se relaciona conosco em Jesus a partir da única e soberana graça. Graça, sua graça está sobre nós. E não porque nós somos bonzinhos que temos as coisas boas. Não se iluda com isso. Em nome de Jesus, lhe digo, se ainda há esse pensamento em ti, eu sou bonzinho, por isso eu estou indo tão bem. Olha só tudo, como eu sou uma pessoa correta, por isso que vai tudo bem. Porque quando nós temos esse olhar sobre nós, é um olhar de soberba. É um olhar onde nós achamos que podemos fazer alguma coisa para agradar a Deus e que há em nós algum tipo de coisa, de valor que surpreenda a Deus e que Deus disse, meu Deus, como minha filha está, olha como a Cláudia está indo bem. Cuidado, porque por trás desse pensamento há um pensamento de soberba, de arrogância, de achar que nós merecemos qualquer coisa da parte de Deus, quando nós não merecemos absolutamente nada. Nada do que façamos vai surpreender Deus, vai deixar Deus maravilhado conosco. E a segunda coisa que eu quero deixar claro é que o diabo não tem poder de roubar qualquer coisa de alguém que está na vontade de Deus. Você entendeu isso? Porque se eu penso que o diabo tem poder de me roubar, eu vejo às vezes os crentes orando, vamos orar, tudo que o diabo nos roubou, Deus vai nos restituir. Se o diabo roubou é porque nós não estávamos dentro da vontade de Deus. Porque quem está dentro da vontade de Deus, diz a palavra, o maligno não o toca. Não o toca. Então, tire essa ideia de medo. O diabo vai me roubar. Então, nós saímos na esquina com medo. Vai que o diabo esteja ali atrás daquela árvore. Prontinho. Olha, o diabo tem mais coisa para fazer do que esperar você atrás de uma árvore. Posso lhe garantir. Então, a dor se torna uma alhada. Porque quando nós olhamos para a Bíblia e quando eu lanço um olhar, eu observo que o agir de Deus nas pessoas, e nas pessoas que eu pastoreio muitas vezes, e na minha própria vida, eu observo que Deus usa a dor em minha vida. Ele usa algo que já existe. Ele usa algo que existe neste mundo, que nós mesmos criamos. Então, ele usa aquele momento difícil para nos mostrar que nós precisamos dele e que nós precisamos de cura urgente. Deus não causa dor, mas Ele usa a dor que está nos afligindo. Usa aquele momento difícil. É aquilo que eu falei no início, todas as coisas cooperam para o bem. Deus transforma aquele momento. Então a dor se torna uma alhada, um combustível no nosso processo de maturidade. Porque nós precisamos amadurecer. E eu olho para os grandes profetas da Bíblia, eu olho para os grandes líderes, quando olho para a palavra, e eu observo que eles foram forjados nos momentos mais difíceis. Olha só para a vida de Elias. Olha tudo que precisou, olha só a perseguição que sofreu esse profeta. E ele estava dentro da vontade de Deus. Olhemos para a vida de Davi, o grande guerreiro, olha toda a perseguição que esse homem teve. Olhe para a vida de Daniel. Olhe para a vida de Moisés, o grande líder que tirou o povo do deserto.
quanta perseguição, quantas dores sofreu esse homem. Olhe para Josué, para Paulo, escrevendo aquelas cartas em meio às correntes nos seus pés e nas suas mãos, na prisão. E você vai me dizer que essas pessoas não estavam fazendo a vontade de Deus, estavam fazendo coisas erradas, elas estavam no centro da vontade de Deus. Mas Deus tinha um propósito maior quando quando usava aquele momento nas suas vidas, que era para forjar um caráter. A maioria das lideranças, das grandes lideranças desse mundo, quando nós olhamos Nelson Mandela, nós olhamos Martin Luther King, nós olhamos várias lideranças e várias pessoas que foram não só líderes, mas pessoas que fizeram grandes descobertas, cientistas, teorias que descobriram tantas coisas boas, medicina, enfim. Nós vemos que a maioria deles, eu não vou dizer todos, mas a maioria deles veio de contextos de muita dificuldade. A maioria deles não veio de berço de ouro. A maioria deles não teve uma infância muito feliz. A maioria deles não veio de um lar muito funcional e muito perfeito. Quase todos tiveram que ser resilientes aos avessos da vida. E mesmo aqueles como Martin Luther King, que veio de uma família de tradição cristã, sofreram tremendamente o racismo. Tremendamente. Um povo que viveu na sofrência, no sofrimento da escravidão, no sofrimento do sair da escravidão, do racismo. Então, todos passaram por diferentes coisas, muito difíceis. Deus usa a dor na nossa vida para nos fazer mestres, para nos mostrar o que precisamos curar em nós. E tendo observado tudo isso, então percebo que a dor é usada para forjar em nós um caráter, uma postura nessa vida. Às vezes nós precisamos tomar um posicionamento. E às vezes, se é necessário que venha um momento difícil, nós atraímos isso a nós para que a gente consiga se sobrepor e a gente realmente entender o que está acontecendo. Porque a gente acha na nossa ignorância que o que perdemos em meio à dor é sinônimo de que Deus não nos ama mais. É uma ignorância isso aí. Mas aí eu pergunto, será que o que perdemos é realmente valioso? Porque também tem aquele versículo lá em João que nos diz que que Deus é o agricultor e que nós somos a videira nas suas mãos. E ele diz assim, todo galho que não dá fruto, o que ele faz? Fala alto. O que ele faz? Poda. Sabe que eu cresci numa casa, durante toda a minha infância, onde tínhamos uma videira no pátio, né? E eu me lembro de cada vez, todo ano, meu pai indo lá, quando estava bonita, parecia aquilo cheio de folhas verdes bonitas. Meu pai ia lá e começava, plac, 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 plac. Eu digo, mas para que tu vai cortar? Deixava ela na miséria, olhar para aquilo, mas tão bonita que estava, ficar aquilo feio, sem folha, só aqueles galhos. Mas tinha um propósito. O que se esperava é que no próximo ano ela viesse com mais força. Ela desse mais frutos, porque é necessário a poda. Então, quando a gente olha para nós, do mesmo jeito, Deus poda algumas coisas em nós. E isso não vem porque fizemos alguma coisa mal, por alguma coisa errada, o que eu deixei de fazer, o que eu fiz, ou o que eu não fiz. Mas vem porque justamente nós estamos dando bons frutos. É aquela videira que Deus estende a mão e pega aquelas uvas suculentas, doces, deliciosas, maduras. Deus enche a mão com os frutos que nós damos. E Ele diz assim, mas isso é tão bom, isso é tão bom, que precisa continuar dando mais frutos. Então vem a poda. Jesus deixou isso claro, vem a poda. Porque Deus quer nos causar dor? Não, é porque Deus tem a intenção de nos fazer crescer e ter a capacidade de ir além do que estamos andando. Ir mais além, ir mais longe daquilo que nós estamos indo. Nos levar a lugares onde nós nunca imaginamos ir. Então, é algo específico.
É quando, por exemplo, nós precisamos tirar um celular, e eu acho que todos nós que somos pais aqui já passamos por esses momentos, em que nós tivemos que confiscar o celular do filho, porque não está indo bem na escola. Sabe? A gente quer ver o filho sofrer. Nós, como pais, esse é o nosso coração, ver o filho chorando e reclamando e nos incomodando, que ele vem toda hora, meu celular, porque meu celular e meu celular. E a gente, mas por que a gente faz isso? Porque a gente quer ensinar algo valioso para os nossos filhos. Nós queremos ensinar a eles que primeiro é o quê? É a obrigação e depois a diversão. Então, meu filho, lamento, é isso que tá te fazendo tu ir mal na escola? Bom, eu vou ter que te retirar, porque tu precisa aprender que há coisas mais importantes nessa vida do que só se divertir. Então, a dor vem porque ainda somos crianças espirituais. Somos crianças espirituais que queremos matar a sede com Coca-Cola. Sim, muitos de nós ainda somos crianças, não só espirituais, mas crianças mesmo, né? Porque às vezes eu vejo gente já grande, olha ali os irmãos só na aguinha. Mas quem já está só na aguinha, porque em algum momento levou um susto que matava a sede com Coca-Cola, refrigerante, tudo que não prestava. Aí foi ver o resultado do exame, tudo alto. E aí o médico disse, tem que tomar água. Né? Então, nós somos crianças, muitas vezes nos comportamos, temos um comportamento infantil, a gente acha que não dá nada. E a poda ela vem desse mesmo jeito, às vezes faz parte da poda de Deus, por exemplo, nos afastar de relacionamentos tóxicos, que tornam o nosso caminhar lento, e justamente quando Deus arranca isso de nós nos surpreendemos porque, depois de uma poda, eu sempre digo, quando alguém está passando por um grande desafio, um problema grande na sua vida, uma grande dificuldade, eu sempre digo, te prepara para a colheita porque vai ser farta. Geralmente, depois de uma grande dificuldade, nós temos uma colheita fartíssima nos esperando logo ali na frente. Porque Deus está produzindo isso, está permitindo isso em nós, com coisas novas, com novos olhares sobre a vida, com novas percepções e até com novos relacionamentos, muitíssimos mais saudáveis daquilo que nós pensamos que perdemos lá atrás. Eu me lembro quando nós tivemos... Eu tenho dificuldade de falar um pouco disso, mas essa noite eu vou tentar resumir um pouco. Sem ser injusta, porque se tem algo que eu tenho muito cuidado é ser injusta. Tenho muito cuidado. Tenho um senso de justiça, às vezes, que me atrapalha bastante, até me atrapalha do que me favorece. Mas eu posso dizer com todas as letras, afirmar, para aqueles que não nos conhecem, que em todo momento do nosso ministério, em todos os momentos, que nós nos levantamos para servir a Deus, meu esposo e eu, a minha família, em todos os momentos nós fomos perseguidos. Em todos. Eu não me lembro de uma época em que nós não fomos perseguidos. Se levantavam pessoas, sabe, do nada, debaixo das pedras, não tinha que perseguir-se, se levantavam debaixo das pedras, pessoas que a gente não conhecia, nos perseguindo. Nós fomos forjados na nossa denominação em meio à perseguição, todo o tempo. Quando nós achávamos que as coisas estavam melhorando, vinha mais perseguição. Quando nós achávamos que as coisas estavam engrenando, vinha mais perseguição. E a cada que se levantava, e a cada novo fato, nosso coração sangrava. Porque a maioria delas eram de pessoas que a gente menos esperava. Eram pessoas de confiança, eram pessoas que a gente tinha um relacionamento muito bom. Dentro do nosso olhar. Eram pessoas que estavam torcendo por nós. Não estavam. No fundo havia uma coisa assim, tomara que não se dê bem. Tomara, vou mandar esses guri lá para Pelota se ralarem, terminar com tudo essa farândola.
E Deus usou sempre, amados. Porque eu vejo às vezes que algumas pessoas nos olham, e eu tive que ouvir isso uma vez, uma pessoa muito querida, mas ela na inocência, ela disse para nós, nossa, diz, a vida de vocês parece que foi saída de um conto de fadas. Tudo se encaixa tão bem na vida de vocês, tudo parece que está desenhadinho. E por dentro eu pensei, que ignorância, porque ele não sabe o tanto de dor que nós passamos. Desde o primeiro momento em que nós decidimos servir a Deus. Primeiro deixando toda a nossa família para trás. E depois sendo perseguidos por pessoas que nós pensávamos que eram os nossos amigos. Que eram os nossos líderes. Que eram pessoas que queriam promover o nosso ministério. Fomos perseguidos em todos os tempos. Em todos os tempos. Até que chegou um momento em que nós insistimos tanto em andar junto com aquelas pessoas, e se manter na denominação. Fizemos de tudo que estava no nosso alcance para ficar, para se manter fiel. Não, esse é o nosso lugar, nós não podemos sair daqui. Até que um dia já deu. Deus disse assim, bom, vocês não querem sair, eu vou ter que usar os que não querem vocês, porque vocês saiam. Porque o caminho que tem para vocês é outro. Então, quando eu olho para trás, amados, e vejo a nossa saída da denominação, vejo nós saindo de tudo isso, nós vemos, quando nós olhamos de novo para trás, eu olho e digo, Senhor, que coisa, eu agradeço a Deus pelas perseguições, eu agradeço, Senhor, porque Tu nos trouxe até aqui, porque foi necessário isso para que a gente abrisse a cabeça, para que nós continuássemos caminhando neste caminho, conforme a Tua vontade e os Teus interesses na obra, e não de denominação, nem de seres humanos, nem de fulano, nem de sultano. Então, se não fossem essas perseguições, nós não teríamos primeiro perseverado. Nós temos uma perseverança, amados, que eu vou dizer uma coisa para ti, nada nos tira do que estamos fazendo, absolutamente. É assim. Porque fomos forjados na perseverança, em meio à dificuldade. Fomos forjados, moldados o nosso caráter, para que pudéssemos chegar até aqui, em 2022, com este ministério. Glória nossa? Não, para nada. Misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, nos ensinando a cada passo. Então, para que Deus usa a dor? Talvez alguns daqui tenham encerrado esse ano, estão encerrando esse ano não com chave de ouro. Estão mal conseguindo fechar o ano. Pastor, a minha chavezinha é quase de papel. É um papelão que eu tenho na mão, não sei nem se não vai quebrar na hora que eu fechar o ano. Então, para que Deus usa a tua dor? A maioria de nós não aprende, não reflete quando nós perdemos as coisas. E eu vou dizer, nada é fruto do azar. Tudo está ali, escritinho, decidido para viver a nossa vida. E uma das coisas que Deus usa a dor, e que eu gostaria que a gente entendesse nessa noite, para que isso nos ajude a ter um ano frutífero. Uma das coisas, a primeira, é porque precisamos ter uma outra visão da vida, enxergar os essenciais e tirar o nosso foco do superficial. É a primeira lá. Pode tirar o segundo, Vicky? Não? Aí, a primeira só. Isso. Para que prestemos atenção nos essenciais e tirar o nosso foco dos superficiais. A dor abre os nossos olhos. E nós começamos a ponderar o significado das coisas e descobre que quase tudo que nós cultuávamos, e pelo que nós vivíamos, e pelo que nós nos entregávamos, e pelo que nós nos apaixonávamos, não tem toda essa importância. Já não aconteceu com vocês de estar vivendo uma coisa assim, ai meu Deus, isso aqui é tudo para mim, e daqui a pouco acontece uma coisa que te quebra, uma perda que tu não esperava. E tu olha para aquilo que tu estava brigando com teu marido há 2 minutos atrás e diz, mas isso é fichinha perto do que eu vou ter que enfrentar agora. Porque a gente coloca muitos olhos no que é superficial.
A dor é inevitável, amados. Nós não vamos conseguir evitar as dores desse mundo. Mas uma coisa nós temos a opção. É sofrer. Eu não posso evitar a dor, mas eu posso evitar o sofrimento. São duas coisas diferentes. Dor e sofrimento. As dores desse mundo, Jesus falou, nesse mundo vocês vão ter dores. Isso vai acontecer, vocês vão ter aflições. Não, olha o que fizeram comigo, não pense que com vocês vai ser diferente. Jesus deixou isso bem claro. Mas sofrer é uma decisão que tomamos diante da dor. Nós decidimos se vamos sofrer ou não. Diante da dor, nós escolhemos se vamos sofrer ou não. Como vamos viver essa dor? Como vamos viver esse problema, essa dificuldade? Isso determinará a nossa maneira de ver o mundo e de ver a própria dor, de ver o próprio problema. Como vamos viver esse tempo? Como vamos viver esse luto? Como vamos viver essa perda? Como vamos viver esse endividamento, essa falta de dinheiro? Como vamos viver essa briga na família? Como vamos viver a doença que chegou de uma hora para outra e se instalou e a gente não estava esperando? Como vamos viver uma decisão que nós tomamos quando a dor se planta na nossa frente? Isso sim nós podemos decidir. E eu sei que tem gente aqui que teve muitas perdas nesses últimos 3 anos, pelo menos. Teve gente que perdeu seus queridos na pandemia. Teve gente que não perdeu na pandemia, perdeu depois. Teve gente que enfrentou o pior e mais temido diagnóstico do médico durante esse ano. E outro dia, e aí eu me faço uma pergunta, né? Como estamos depois do que passamos? Vocês sabem o que cada um sabe o que viveu. Como você ficou depois que viveu todo esse drama? A casca não ficou mais grossa? Não ficamos marrentos? Não ficamos meio que agora vamos ver como é. Sabe, porque nós sentimos que antes da dor éramos como um copo de cristal, que alguém gritava e quebrava. Mas quando passamos por determinados momentos difíceis na nossa vida, nós nos sentimos uma rocha. A gente pode ir lá no fundo do poço, mas teve gente que chegou lá no fundo do poço e encontrou rocha no fundo do poço. O que tinha lá no fundo do poço? Rocha. Rocha firme. Rocha onde os pés se fincaram. Tem uma história que diz que os meninos fizeram um buraco e tinha um burro, né, um asno, um burrinho, né? E então os meninos de maldade pegaram e jogaram aquele animal para dentro do poço. E diz que junto com esse jogar, eles começaram a tirar toda a terra que tinham cavado o poço em cima do animal. E diz que o animal, em vez de ficar quietinho ali no fundo do poço, ele começou a pisar aquela terra, pisar. E eles olhavam e jogavam a terra, aquele animal seguia pisando. Mas o que será que ele faz? Por que ele está fazendo isso? E eles seguiam jogando toda a terra para enterrar ele. Mas, na verdade, o que ele estava fazendo é pisando a terra para ir preenchendo de novo o poço e subindo. Muitos de nós encontramos no fundo do poço rocha. A nossa rocha. A nossa rocha segura em todo o tempo. Porque, na verdade, quem é filho de Deus, quando toca ao fundo do poço, encontra uma rocha. Ontem eu conversava com uma pessoa que, não sei, deve ser o 5º luto que passa na sua vida. Luto de perdas, uma série de perdas, uma sequência de perdas muito difíceis, de morte na família. Morte com tragédia, quase todas. E no meio do sepultamento, essa pessoa olhou para mim, antes de eu ir embora, e me disse assim: pastora, eu disse, tu estás bem? Disse para ela, vocês estão bem? Diz, vocês sabem, qualquer coisa nos chamam. E ela me olhou com uma carinha assim, com um sorriso sereno, e me disse: pastora, eu já estou tão firme com essa questão de luto, que eu sinto, é verdade, eu sinto que essa pessoa se foi, me dói, eu sinto,
mas nem em comparação com a primeira perda que eu tive. Porque hoje eu estou feita na dor, fui forjada na dor. Então eu transito tranquila por essa dor. Porque eu sei que lá no meio da dor, eu acho que é o que ela pensou, eu tenho achado uma rocha. Eu tenho achado um lugar firme onde eu possa parar meu pé. Eu sei como começa, como segue e termina isso. Então, ali, quando eu ouvi aquelas palavras, eu subi no carro e disse, Senhor, que bom que essa pessoa conseguiu fazer dessa dor, de todas essas provas, de todas essas perdas, conseguiu fazer uma coisa tão linda e tão... Tu olha para ela, uma pessoa firme, uma pessoa que se te diz sim, é sim. Se te diz não, é não. Uma pessoa que está. Vou estar. Não se mexa para qualquer coisa. Nunca tu vai achar nela estou com preguiça, não dá. Porque a dor nos forja em nós algo muito firme, que é um propósito que conseguimos fazer no meio dela com o Senhor. Então, a dor vem porque nós precisamos ter uma outra visão da vida e enxergar o que realmente importa, amados. Às vezes estamos perdendo tempo com o que não importa. Perdendo tempo com coisinhas pequenas. Não atrai a dor na sua vida se agarrando em coisinhas pequenas. Porque nós vamos terminar atraindo a dor. Nós vamos precisar maturidade. Nós vamos precisar crescer. Então, a segunda coisa que a dor nos ensina, e que ela vem, é para curar as feridas que não enxergamos em nós. Tem feridas que a gente não enxerga que temos. E eu nesse tempo de aprofundar nas feridas do ser humano, eu tenho visto como tem gente que é cega com as suas feridas. Mas cega. Tão cega quanto eu fui um dia. Né? Então, quando eu olho para isso, eu digo, Senhor, como eu também era cega e não enxergava minhas feridas. Porque se nós crescemos num ambiente onde as pessoas eram muito críticas, por exemplo, de repente nós tivemos pais que eram pessoas que estavam sempre nos criticando, sempre colocando defeito, sempre nos chamando a atenção, sempre nos exigindo. Tu tens que ser melhor, tu tem que te posicionar, não chora, homem não chora. Tu tem que ser firme. De repente tu foi criada num lar onde os teus pais empurraram todos os teus irmãos para tu cuidar. Isso é um ambiente exigente, é um ambiente tenso, duro. De repente, tu foi criado numa casa onde teus pais bebiam todo o tempo. Isso é um ambiente, para uma criança, é uma dor crescer num lugar assim. É um lugar incerto. Então, quando nós somos muito cobrados, principalmente porque fomos cobrados a ser adultos, no momento em que precisávamos ser crianças. Queríamos ser crianças, nós queríamos brincar na rua, mas não dava. Nós tínhamos que ser adultos, fora de tempo. Quando nós crescemos em lugares assim, onde nunca é o suficiente, onde nunca está bom, onde tu limpa, mas sempre vai se achar uma sujeira, onde tu organiza, mas sempre vai ter alguma coisa fora do lugar, onde tu tira as melhores notas e estudasse até não querer mais, mas sempre vai faltar alguma coisa, e essa nota poderia ser melhor, e tu tem que ser o melhor da turma. Quando nós crescemos em ambientes assim, a gente nunca se sente capaz de algo. A gente carrega pela vida uma marca e tem uma fita sempre tocando aqui na cabeça, né? Todas as vezes em que estás diante de uma virada na tua vida, parece que tua vida vai virar, parece que tudo vai melhorar. Tem uma fita tocando que diz, tu não merece isso. Tu não é tudo isso, tu não vai conseguir. Isso é muito para ti. Tu acha mesmo que isso vai acontecer? Porque nós viemos de ambientes tremendamente críticos. Esse é o sentido da pessoa que acredita que não merece, que não é merecedor de nada bom nessa vida. Porque esse sentimento de não merecer é uma ferida que se chama ferida da rejeição.
Fomos crianças que foram rejeitadas, que sentiram essa rejeição, que levaram essa marca da rejeição. Então crescemos com essa programação mental de que ninguém gosta da gente, que na verdade ninguém nos ama. Não nos sentimos amados pelas pessoas, ninguém na verdade está muito aí para mim, ninguém me enxerga. Eu sou transparente para as pessoas, ninguém enxerga a minha dor, ninguém sabe o que eu estou passando. Porque lá no fundo, nós temos uma programação que diz: eu não mereço que alguém me ame, eu não mereço ser bem-sucedido nesta vida. Então, o sentimento de não merecimento nos leva a agir e tomar decisões não assertivas nessa vida. E com isso não conseguimos realizar nossos sonhos e atingir nossos objetivos muitas vezes. Então, quem está ferido pela rejeição acredita que não tem o direito. Isso não é para mim. Eu não tenho sequer o direito de existir. Às vezes pensamos lá no fundo, quando nos topamos diante do desafio de crescimento, do desafio de ter sucesso nessa vida, do desafio de sair de uma grande dor. Nós optamos por sofrer, porque a gente diz: minha vida é um sofrimento. Eu nasci para sofrer. Eu não posso esperar nada dessa vida mesmo. E a primeira sensação de quem acha que não merece, de repente está pensando assim: não, mas eu não me sinto muito assim, porque essa ferida é tão mascarada. Nós mascaramos tanto, por isso eu digo que às vezes a gente não conhece, a dor vem às vezes para nos mostrar que estamos feridos. Porque a primeira sensação de quem acha que não merece nada nessa vida é, por exemplo, sentir uma profunda tristeza diante de alguma conquista. São pessoas que chegam lá, são promovidos, conseguem as coisas que tanto sonharam, conseguem abrir uma empresa, conseguem o trabalho ideal que tanto sonhou, que tem o sábado livre, que tem o 13º, que tem isso, que tem aquilo, está trabalhando naquilo que sempre sonhou, que estudou para trabalhar. Esse é o próprio patrão, porque abriu a sua empresa, que tanto sonhou na sua vida. Mas quando está nesse momento, ele começa a sentir uma profunda tristeza inexplicável. Algo que nos toma. Algo que não esperávamos de repente. E começamos a sentir essa tristeza, porque no fundo temos medo. Há um medo. Ficamos com medo quando tudo está indo muito bem. A gente desconfia quando as coisas estão indo muito bem para nós. Temos uma desconfiança com a vida de que algo vai acontecer para acabar com aquela boa, como é que se diz, aquela boa onda, né? Aquele bom momento que estamos vivendo. Então nós temos aquela frase: a alegria de pobre dura pouco. Então nós já estamos esperando que alguma coisa aconteça quando estamos indo bem. Ou senão a gente diz assim: estava tudo tão bem, tinha que acontecer alguma coisa. Estava tudo muito bem, estava tudo muito lindo, estava tudo muito certinho. São as frases de quem nessa vida não se sente merecedor. Temos um comportamento às vezes fugitivo. Nós fugimos, a gente se esconde atrás da bebida, a gente se esconde atrás de drogas, de álcool. Nós fugimos de relacionamentos prolongados, a gente não quer se entregar muito, não quer ficar tão vulnerável, como falava o pastor no outro domingo. A gente tem medo dessa vulnerabilidade. Vá que alguém me machuque de novo. Vá que alguém pise de novo no meu coração. Nós ficamos nos preservando. Porque temos medo de encarar os desafios de ser bons nessa vida e de ser merecedores daquilo que o Senhor tem para nós. Temos medo de incomodar e de não ser interessantes. Tem pessoas aqui que têm pavor de incomodar os outros. Deus me livre. Está tudo bem? Está tudo bem. Está se arrebentando, mas não pede ajuda. Está indo tudo errado, mas não fala. Porque eu não vou incomodar. Eu não vou incomodar, imagina. Tu quer ajuda, fulano precisa? Não, está tudo bem. E está lá se arrebentando. Deus me livre. Um orgulho, né, de precisar de alguém. Mas, no fundo, o que nós queremos é isolamento. A gente não quer ninguém próximo de nós. Nós queremos que as pessoas fiquem longe da gente. E, olha, nós mandamos esse recado. As pessoas percebem que nós não queremos ninguém por perto. E é interessante que alguns de nós não querem as pessoas por perto, mas, ao mesmo tempo que não quer,
Porque no fundo quer ter um motivo a dizer, ninguém me ama mesmo, ninguém se interessa por mim. É como se nós andássemos em círculos. A gente rejeita as pessoas, nós rejeitamos as pessoas para poder dizer que as pessoas não se interessam por nós, ter o que falar, ter como a gente seguir naquela roda de hamster, né? Então, os outros se dão conta, e por sua vez, eles realmente nos acham pessoas solitárias, que gostam de viver em isolamento e terminam não nos convidando para nada mesmo. Porque se dão conta que alguma coisa não está fechando ali. A gente foge quando termina o culto para não precisar cumprimentar ninguém, que ninguém me abrace, que ninguém me pergunte como é que eu estou. Isso é ferida da rejeição. Isso é não se sentir merecedor. Isso é a gente se esconder para que ninguém nos veja, para que ninguém veja as nossas feridas. E amados, se a gente não trabalhou o princípio que Jesus nos deixou como fundamental e número 1, ama a ti mesmo, ama-te a ti mesmo, dificilmente nos sentiremos dignos, valiosos, suficientes, e vamos terminar sempre nos boicotando em algumas áreas, se não em todas, né, da nossa vida. Só que eu tenho algo para te dizer nessa noite. Cristo te faz merecedor, e por essa razão é que tu mereces uma vida abundante. Cristo já pagou o preço. Cristo já firmou, já assinou o quão valioso tu eras. Tu não sabe quanto o Senhor te ama, tu não tens ideia disso. Porque se nós tivéssemos a real ideia do quanto o Senhor nos ama, a gente conseguiria amar a si mesmo. A gente se sentindo amado em Deus, nós conseguimos nos amar. E às vezes a gente diz, eu amo tanto a minha família. Minha família é tudo para mim, eu amo meus amigos. Eu sou uma pessoa que amorosa, mas aí nós vamos ver uma autoimagem desse tamanhinho. Como alguém que não se ama vai conseguir dar algo que não tem em si? Jesus diz, de quem Jesus falou? Diz assim, ama a ti mesmo. Ama ao próximo como a ti mesmo. Tem algo que nós precisamos fazer antes de sair amando aos outros. Nós não temos como amar os outros nessa vida se a gente não se amou primeiro. E se a gente não se achou valioso aos olhos do Senhor. E se a gente não entendeu que Cristo quer nos dar uma vida abundante. E que essas dores da vida não são merecedoras do nosso sofrimento. Mas vamos ficar lá nos lamuriando. Coitadinho de mim, olha só, sou um miserável mesmo. Sou uma mulher abandonada, feia, que ninguém quer. Sou uma mãe que os filhos não dão mais bola. Ai, meu Deus. E nós ficamos nessa dor, nesse sofrimento. Nós ficamos acreditando que nós precisamos entrar na dor. Entrar na dor é uma escolha que nós fazemos diante da vida. E o Senhor nos chama nessa noite para isso aí, para uma vida abundante. Entender que tudo que temos hoje é o que nós mesmos nos permitimos receber. Se quero mais, preciso me permitir receber mais. Eu sou a chave disso. Eu sou a chave de querer ser mais abundante. Eu sou a chave de querer mais. A bênção já foi derramada sobre nós, amados. Nós já fomos abençoados para aguentar todas as dores dessa vida. Nós já temos em nós isso. O Senhor já colocou. Mas o Senhor nesta noite te chama para um posicionamento diante da dor. Vamos escolher sofrer ou nos posicionar? O que nós vamos escolher nessa noite? Quer um ano frutífero? Aí eu faço uma pergunta. Quantos de nós aqui querem um ano frutífero? Levante sua mão bem alto. Porque eu não acredito que ninguém diga, não, eu não quero. Quero um ano horrível. Nós queremos. Todos nós queremos um ano frutífero. Amém? Então, queremos um ano frutífero? Acolha a dor. Pare de fugir da dor. Faz parte dessa vida. Faz parte a morte.
faz parte a doença, faz parte o perder as coisas, faz parte a gente ficar sem emprego, faz parte a gente ficar sem dinheiro, faz parte a gente às vezes perder tudo que demorou uma vida para construir, faz parte as pessoas nos abandonarem, faz parte os amigos virarem as costas, faz parte a gente acreditar em pessoas que eram os nossos amigos e que descobrimos que não são. Faz parte. Ninguém está livre. Ninguém está imune. Não há uma vacina contra isso. Mas o que nós vamos fazer diante dessas coisas? Amados, eu quero que tu saia por essa porta hoje, entendendo o que nós vamos, a decisão que nós tomamos diante destas coisas é o que determinará se o nosso ano vai ser frutífero ou não. Eu decido, Senhor, que eu encaro. Eu decido, Senhor, que eu acolho o que essa dor vem me ensinar. Eu decido, Senhor, que essa doença, eu vou vivê-la do jeito que eu tenho que vivê-la e vou viver cada etapa dela em paz, em tranquilidade, sem me desesperar. Eu vou andar conforme aquilo que tu tens para mim, porque eu sou um filho merecedor, abundante. Sabe que o filho pródigo, quando voltou para casa, diz que o pai o viu de longe, e a primeira coisa que o pai fez foi mandar trazer um anel e uma túnica nova, né? Roupas novas, bonitas, caras, e um anel de ouro para botar no dedo. E ele chegou ali todo miserento, miserável, e disse, ai, mas eu não mereço. Ele chegou com cara de ferida de rejeição. Ele chegou com ferida grande e disse, mas eu não mereço. Eu nem mereço ser chamado teu filho. Me dá ali um lugarzinho ali que eu vou trabalhar com os empregados da tua casa, porque nem mereço mais ser teu filho. Não merecedor. Sabe? A dor tinha implantado na mente daquele homem já o não merecer. Mas aí o pai chega e abraça ele e, não, bota esse anel, porque o que tu precisas é isso, um anel de ouro. Tu precisas essa roupa, sai dessa mentalidade. E ele não, a Bíblia não diz que o filho disse, não, mas eu não quero. Ele fez, então tá, é isso aí, então vamos lá. Então aceita isso. Não tenta tirar anel de ouro da tua mão, não tenta tirar as bênçãos. Não diz, eu não mereço isso aí, isso não é para mim. Quem sabe durante 2022 tu passou o ano dizendo, isso não é para mim. Isso não é para mim. Desafios de novos empregos, não, mas isso não é para mim. Desafios de estudar. Desafios de relacionamentos. E a gente diz, não, mas isso não é para mim. Já me passou o tempo. Amados, com Deus as coisas sempre estão a tempo. Amém? Sempre há o tempo de Deus. Eu quero que nessa noite a gente fique de pé. E leve, a gente possa entesourar essa palavra. Porque se a gente não entende o princípio da dor, por que sofremos nesse mundo? E se a gente não tomar uma postura diante da dor e dos desafios que teremos em 2023, você pensa que esse ano vai ser um ano maravilhoso porque nós não vamos ter problemas? Sério que você pensa isso? Ai. Estou até rindo aqui. Eu sempre, quando começa um ano, digo assim, Senhor, o que nos esperará esse ano? Que eu não faço ideia. Mas eu sempre digo assim, eu sei que lá na frente tu também estás. E eu sei que cada desafio me levará a algo maior. A um crescimento, a um entendimento, a uma maturidade, a uma postura. Sabe? Vamos parar de fazer os outros sofrerem, queridos. Às vezes as pessoas que estão na nossa volta estão sofrendo. Porque a gente não se posiciona. Porque nós insistimos em ficar chorando que nem criança. Tem uma igreja que diz, pare de sofrer, né? Eu sempre digo, pare de fazer os outros sofrer. Né? Toma jeito, encara, recebe a bênção de Deus sobre ti. Para de reclamar. Nós temos uma torneira de reclamações.
do governo, do país, de que somos terceiro mundo, de que somos pobres, de que nada dá certo nesse país, de que tudo dá errado, e nós ficamos esperando o governo que faça alguma coisa. Amados de Deus, vamos sair disso, em nome de Jesus. Nós temos algum tesouro muito maior do que tudo isso. Nós temos um tesouro, Deus é toda a nossa riqueza, e dele é tudo o que nós precisamos. Então eu quero que nesse último culto do ano, você levante as suas mãos e diga: Senhor, eu recebo tudo o que tu tens para mim durante esse ano. Todas as bênçãos, porque eu sei que com todas as dores também vem a bênção, em nome de Jesus. E eu convido nessa noite que aqueles que realmente sentem que precisam tomar uma atitude, que precisam dar um passo além nesse ano, que estão sendo chamados ao crescimento espiritual, ou seja lá o que for, crescimento financeiro, crescimento próprio como chefe de família, como mãe, como chefe e mãe de família, como filho. Eu não sei quais são os nossos desafios. Eu quero que você passe aqui na frente, porque nós queremos orar contigo. Nós queremos orar juntos, porque eu não estou acima disso. Olha para mim. Eu não estou acima de nada disso que eu falei. Tudo, eu digo, nós sempre fomos perseguidos. Essa é a nossa marca. Mas cada perseguição nos fez ficar firmes. E eu disse outro dia para meu esposo, depois que eu subi no 10º andar, não me pede para descer para o 2º. Não tenho mais estrutura. Porque no 10º andar eu já enxerguei um monte de coisa. Eu enxerguei a terra lá, longe. Eu enxerguei o pôr do sol, o nascer do sol. Eu enxerguei terras infinitas lá em cima, possibilidades 1000. Não me pede para descer ao 2º andar, porque eu não vou descer. Já passei pelo 2º andar. Os que estão no 2º andar, que olhem para cima e dizem: eu vou chegar lá, porque eu não vou descer para pegar ninguém lá. Entendeu, amados? Porque às vezes nós pensamos assim: não, mas eu vou descer lá, porque, olha, fulano está lá, então eu vou lá junto. Querido, não faça isso. Nós precisamos entender isso. Se Deus nos colocou num lugar, nós precisamos ficar ali. Queremos ajudar os outros? Entendeu o que eu quis dizer com isso? De descer para o 2º andar? Não é a gente se sentir superior, é a gente ajudar desde um outro ponto de vista. Com uma outra perspectiva, nós podemos ajudar as pessoas a sair de onde elas estão, chamando-as a andar, a subir, a crescer, a crescer, a crescer. Vem cá, tu não sabe o que está te perdendo. Olha, eu vi um lindo pôr do sol ontem, tu não sabes o que estás perdendo aí embaixo. Amados, recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que o Senhor está chamando a crescimento. E às vezes sempre vem alguma coisa que nos estanca de crescer. Presta atenção no que o Senhor está te falando nessa noite. Presta atenção. Presta atenção. Porque é hora da gente continuar caminhando adiante. E larga para trás. Larga. Não dá, não dá. Não tem como, não tem mais como. Poda, corta. Vamos fechar os nossos olhos aí onde nós estamos.